Olá, meninos. Boa noite, tudo bom? Então, voltando aqui às nossas gravações, eu fiz aquela gravação anterior ensinando a vocês como vocês acessarem o blog devido às dúvidas que vocês estavam tendo no WhatsApp, no grupo, fazendo várias perguntas. Então, eu expliquei a vocês pausadamente como entrar no blog, como acessar, como utilizar essa ferramenta com o objetivo de aprimorar o nosso processo de ensino-aprendizagem, né? E aprender e aproveitar esse momento de quarentena para continuar estudando, né? Não parar, porque o objetivo é que vocês aprendam, que vocês estudem, que vocês adquiram conhecimento para construir um futuro melhor para a vida de cada um de vocês, certo? E da família de vocês também, e para o mundo também de uma forma geral. Então vamos lá. Nós vamos começar a videoaula de hoje, né, com a questão do painel de registro do coronavírus. Existiram várias perguntas: professora, como é para fazer? É para registrar todo dia? Como é que registra? Como é que acessa? Várias perguntas. Expliquei várias vezes no WhatsApp, mas ainda permanecem as dúvidas. Pois bem, então eu vou começar aqui a explicar a vocês sobre a questão desse painel. Qual o objetivo desse painel? Esse painel é coletar dados. Para que coletar dados? Para que nós possamos, em sala de aula, trabalhar com esses dados, com os diversos conteúdos de matemática, para que nós possamos traçar modelos matemáticos, né? Aprender a traçar modelos matemáticos, né? Através da proposta da modelagem matemática. Como vocês ainda são muito crianças, mas pode ser que tenha alguém que veja o blog, que tenha outro conhecimento, né? Todos nós sabemos que a modelagem matemática, ela, segundo Bien Bengut e Ren, 2009, na página 12, ele nos diz que a modelagem matemática procura traduzir de alguma forma um fenômeno em questão ou um problema de situação real. Então, é quando você tenta solucionar um problema, prever algo que pode acontecer, para que você possa intervir, achar soluções para intervir sobre aquela questão, sobre aquele fenômeno que está acontecendo. E aí você vai representar aquilo ali em forma de um modelo. E esse modelo pode ser uma maquete, pode ser um gráfico, pode ser através de um programa computacional, pode ser através de uma tabela, de um diagrama, de um símbolo, e diversas formas. Existem modelos matemáticos para tudo. Vocês podem pensar na indústria. Uma indústria, né, de roupas, elas traçam modelos matemáticos para saber o lucro que essa empresa vai ter produzindo determinada peça de roupa que possa estar na moda. Então, a modelagem matemática, ela está presente em todo esse contexto. Então, se utilizam os métodos matemáticos convencionais na modelagem. Quais são esses métodos? Como eu acabei de dizer: os símbolos, os diagramas, as representações gráficas, as representações geométricas, as tabelas e as funções. Essas funções são funções que nós vamos estudar quando vocês estiverem lá no segundo grau, nono ano e segundo grau, certo? Representações geométricas, nós vamos já começar a estudar desde já, né? Programas computacionais. Os programas computacionais são programas, gente, que muitas vezes vocês estão aí com o celular na mão, smartphone, notebook, tablet, computador, e não sabem a ferramenta grandiosa que vocês têm na mão, né? O recurso tecnológico grandioso que vocês têm na mão. Vocês utilizam geralmente esses instrumentos para quê? Para jogar, né? Para brincar, para conversar com outra pessoa, para tirar foto. Também é bom fazer isso? É sim. Mas você pode utilizar essa ferramenta para aprender algo? Pode sim. Para construir algo? Pode. Então, existem vários programas que você pode utilizar. Um dos programas que eu acho que vocês já devem conhecer, ou os pais de vocês, ou tios,
ou irmãos mais velhos podem conhecer é o programa, o Excel. O Excel é uma planilha onde muitas pessoas utilizam para fazer tabelas e gráficos simples. O Implot também serve para fazer gráficos simples. Temos o GeoGebra, que serve para fazer figuras geométricas, né? Trabalhar com as questões das figuras geométricas. Nós temos o sistema R, que é um sistema mais avançado, certo? Que se utiliza também para se fazer determinados tipos de gráficos. E esses gráficos, essas figuras, elas vão solucionar, ou tentar solucionar o problema, ou tentar ver se de que forma a gente pode intervir para solucionar. Em outras palavras, a modelagem é um meio de fazer a matemática interagir com a realidade. Por quê? Porque a matemática é vida. A matemática, se ela não tiver uma relação com a realidade, ela não existe. A matemática já nasceu desde a antiguidade. O homem da pré-história, ele já usava a matemática, ele já registrava a matemática com os tracinhos nas cavernas, certo? Ele já utilizava, sem nem saber que era matemática, mas ele já fazia matemática, não é? Então, na antiguidade, tudo para resolver os problemas do dia a dia se usava o quê? A matemática. Quando chegou na Grécia, a matemática passou para as demonstrações. Aí já começou o quê? A modelagem matemática. Já começou a não ser, não é que na Grécia o nome já era modelagem matemática, mas vários modelos já existiam, não é? Então, a matemática, ela realmente está em nossas vidas há muito tempo, certo? E ela serve para resolver vários problemas em nossas vidas, certo? Teve um matemático que vocês viram lá, que ele construiu uma alavanca. Quem sabe o nome desse matemático? Responda lá no nosso blog, porque se você assistiu o videozinho da revistinha da Turma da Mônica, você vai ver lá que teve um matemático que ele morava em Siracusa, né? E ele construiu uma alavanca que arrumava as pedras, né? Para derrotar numa guerra. Então, isso é um modelo. Mas naquela época já se pensava nisso? Não, ele não se pensava nisso. Essa proposta veio surgir bem depois, mas o pensamento já existia. Modelos matemáticos serão estratégicos no combate ao coronavírus. Isso também é uma manchete, né, que eu tirei do Google. Novamente, volto a dizer, porque sempre a gente tem que fazer a nossa referência, senão nós não podemos falar nada que não seja nossa apropriação. Da agência FAPESP. Estimar como será a disseminação da doença. Então, é fazer uma estimativa. A modelagem vai fazer uma estimativa, vai ajudar você a fazer uma estimativa. Como será que essa doença vai se disseminar por todo o país, por todo o mundo, já que ele é uma pandemia, é uma coisa global. Calcular os números de infectados, prever os números de infectados por dia, o percentual de mortes e hospitalizações, simular inúmeros cenários. Existem sistemas computacionais que você pode jogar e você vai simular os inúmeros cenários que podem acontecer nessa pandemia. E existe até um jogo onde você simula situações diárias do dia a dia, não existe? Vocês não jogam isso? Então, existe esse jogo. Então, esse jogo é um programa. Mas nós podemos jogar, podemos brincar ao nosso favor, no favor do conhecimento, da aprendizagem significativa, né? Testar a eficiência de intervenções que podem ser adotadas pelas autoridades de saúde para reduzir o contágio, como o fechamento de escolas, o cancelamento de eventos públicos e a restrição de viagens. Então, quando você está trabalhando usando a matemática, não é? Você pode, nessa modelagem, você pode
dia após dia, com base nesse modelo, na visualização desse modelo, você pode ir testando o que é eficiente, eficaz e o que não é. O que está dando certo e o que não está. E aí você vai vendo se pode ou não. Eis a questão do isolamento social. Se pode terminar o isolamento social de uma hora para outra? Não. Ninguém sabe o que isso pode acontecer. Os modelos estão aí para poder ver isso. Então, agora estão se pensando o quê? Tira aqui, diminui ali, não diminui acolá, certo? Para ver como é que o vírus se comporta dentro do modelo. Se por um acaso ocorrer a incidência de aumento da contaminação, já sabe que aquela medida não pode ser feita. Então, você vai ver isso através da onde? Do modelo matemático. A questão mesmo que eu quero deixar bem claro que mas está errado a restrição de viagens. Gente, nós sabemos que a contaminação acontece do jeito que acontece. Se você deixa uma pessoa que está em uma região onde tem uma grande incidência de contaminação, transitar, passar para uma outra região onde a incidência é menor, você está fazendo com que o vírus circule. Então, isso é uma alternativa para evitar a disseminação. Então, olha a modelagem ajudando aí. Vamos lá. Então, chegamos à parte que vocês estão com mais dúvida, que é o diário do Covid-19. Então, nós vamos fazer esse diário do Covid-19, que está lá na página do blog. Vocês estão vendo esse retângulo aí azul, onde eu estou grifando bem, claro, onde é que vocês vão clicar com o mouse. Ou com o dedinho, se estiver no smartphone. E aí vocês vão clicar e vai aparecer uma página. Essa página é justamente o painel com os registros do coronavírus. O que por que é importante fazer isso? É importante porque a partir desse painel e que vocês fizerem os registros em casa, no caderno, vocês vão aprender a interpretar os dados numéricos apresentados na tabela, vão aprender a construir gráficos, aprender a saber quais são os tipos de gráficos e qual a função de cada um. Vocês vão aprender a tomar decisões com base na análise de um gráfico, né? Ter atitude de respeito às diversas questões do mundo, porque a partir desse conteúdo nós vamos tomar outros conteúdos, como a questão do racismo ambiental mesmo, que é um dos conteúdos que nós estamos abordando. Nós vamos fazer entrevistas, nós vamos levantar dados, nós vamos construir tabelas, nós vamos fazer um monitoramento. E aí, você precisa já começar a aprender. E nós vamos começar a aprender a partir da onde? De uma situação vivida, vivenciada. Não é de uma experiência que está no livro, um exercício que está no livro. Não, é de um assunto a partir de um dado real. Um dado que nós estamos passando. Vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide, nós temos o painel Registro de Coronavírus. Esse painel foi tirado do blog imagem.com.br/arcgis/coronavírus tempo real barra, né? Então, estou dando a referência de onde foi tirado. E aí, quando você clica, vai abrir esse painel. Esse painel, todo santo dia, gente, vai ter um valor, porque o coronavírus está aumentando, ele não está diminuindo. Pode até ter um valor menor, que pode ser que ele venha a regredir, né? A gente possa começar a combater, as pessoas comecem a ganhar imunidade e a gente possa ter que a curva, né, comece a decrescer, certo? Mas até então,
o dia que eu estou gravando aqui esse vídeo, é o dia 23, né? Ele estava em 45.757 habitantes com casos confirmados no Brasil. Eu fiz esse levantamento no dia 23, que eu fiz esses slides. Porém, hoje que eu estou gravando, hoje já são 25, os casos já estão em torno, acho que de 52 mil e alguma coisa. Então, veja quanto aumentou de 23 para 25, quanto já aumentou de casos confirmados. Os óbitos aumentaram estava em dia 23, 2.906, hoje está, dia 25, está em 13 mil e alguma coisa, 700 e alguma coisa. E a porcentagem que vocês estão vendo aí embaixo, 6,35%. Então, gente, repare também que quando eu botar essa porcentagem, é um assunto também que nós já estamos dando em sala de aula, nós demos a introdução de porcentagem, né? Nós vimos que 6,35%, qual é o valor dele em forma de fração centesimal, certo? Então, isso tudo nós já aprendemos. Eu posso pegar essa fração centesimal e simplificar, não é? Então, tudo isso já foi passado em sala de aula. Então, nós podemos ampliar esse conteúdo com um dado real. Nós podemos fazer a diferença entre os casos confirmados e as pessoas que faleceram. Nós podemos escrever na ordem crescente ou decrescente os casos confirmados por unidade federativa, onde vocês estão vendo aí embaixo na tabelinha, certo? Vocês estão vendo também aí a questão de quantos casos, se eu perguntasse a vocês assim, gente, quantos casos confirmados, qual é a unidade federativa que tem o maior número de casos de confirmados? Quantos casos confirmados tem no Paraná? No Pará. Na Bahia. Então, você vai o quê? Identificar, vai localizar no gráfico. Que tipo de gráfico é esse? É um gráfico de barras, certo? Posso calcular aí a diferença, qual a diferença do número de casos de São Paulo para o Amazonas? Ó, vocês fazendo uma subtração. Quantos casos tem no total o estado São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas e Ceará? Olha quantas questões. Né? Eu posso prever se São Paulo hoje teve, vamos supor, 5 mil e poucos casos. Devido ao crescimento de casos, se diminuir o distanciamento social, quantos casos pode ser que daqui a 4 dias nós tenhamos no estado de São Paulo? Isso é um questionamento, não é? Então vamos lá. Nós temos também ali um mapa, o mapa do Brasil. Ó a geografia entrando aí junto com matemática. Eu posso dizer assim, o valor ali no Amazonas, 2.479 habitantes, corresponde a quantos por cento dos casos confirmados no Brasil? Não é uma pergunta, não é matemática, não é cálculo, Então, olhe como é rico esse painel para abordar os conteúdos matemáticos. Olhe como é rico. Se eu perguntar aqui, se vocês olharem também aqui, temos o avanço diário dos registros no Brasil. Ali é o modelo matemático que está representado na forma de outro gráfico, não é? Que é um gráfico da função, de uma função exponencial, que é uma função que vocês vão aprender quando vocês chegarem no ensino médio. Agora não, porque vocês estão no ensino fundamental 2, certo? E nós não vamos chegar ainda a esse tipo de função. Porém, mas podemos ter uma noção dessa função, sim. Então, nessa função, você percebe que existe uma curva
de crescimento dos casos. Em que momento vai ser o pico? Nós não sabemos. Depende do movimento da população, né? Depende da disseminação desse vírus. Então, tudo isso é uma forma de estudo. Aqui, nós podemos calcular a média aritmética, nós podemos calcular mediana, moda, uma forma, mediana, a moda, podemos calcular a média aritmética, porque vocês estão no 6º ano, é possível sim se dar esse conteúdo, porque é uma adição e uma divisão. Então, gente, tá riquíssimo esse material, então nós precisamos trabalhar e fazer o estudo em cima desse painel. Agora, como preencher aquela tabela? Olhe bem, vocês viram no painel que lá tem todos os dados. Essa primeira tabela aí, gente, você vai desenhar ela no caderno. Você vai colocar o cabeçalho, Escola Municipal de Paripe, a data, o seu nome, professora Ana Cássia, e vai colocar diário do Covid-19. E aí, com a régua, bonitinho, você vai colocar lá data, casos confirmados no Brasil, total de óbitos, percentual de óbitos. E vai fazer as linhas e as colunas, certo? Então, nós vamos ter a coluna da data, a coluna dos casos confirmados no Brasil, a coluna do total de óbitos e a coluna de percentual de óbitos. Então, isso é uma tabela. Na linha, você vai preencher com os dados que você vai retirar do painel. Então, na linha onde tem escrito da coluna data, você vai colocar a data. Eu estou colocando aí o exemplo. No dia 23/4/2020, quantos casos confirmados? 45.757. Qual o total de óbitos? 2.906. Qual o percentual de óbitos? 6,35%. Embaixo, você vai colocando a outra data, 24, depois 25, 26, 27, 28, até o dia que coronavírus, a curva estabilizou, vamos voltar às aulas. Aí para. Ou continua, não sei. Mas é para fazer. Caso, mas minha letra é tão feia, eu não acerto fazer essa tabela. Pede ajuda ao papai, à mamãe, ao irmão, ao primo, à tia, para fazer. Tem uma impressora em casa? Pede alguém que saiba construir uma tabela no computador ou no notebook, imprime, cola no caderno. E aí você só vai preencher por dia. Contanto que você deixe mais ou menos umas 30 linhas, porque eu não sei quantos dias mais ou menos isso vai durar. Espero que dure menos, mas nós não sabemos. Aí, vem a segunda tabela, né? Mas para fazer a segunda tabela, ninguém lá viu escrito as regiões do Brasil. Viu sim, lá escrito casos confirmados por unidade federativa, que são os estados. Tem apenas os primeiros 10 maiores, né, resultados, mas nós sabemos que existem mais do que 10 unidades federativas. Então, nós temos aí, se você observar, São Paulo é o que tem maior número de casos. Isso para a data do dia 23. Né? O menor número de casos estava no Pará. Certo? Mas, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o mouse e onde tem, vocês estão vendo aí escrito região, lá, vocês vão enxergar região. E aí, vocês estão vendo aí, tá de vermelho. Você vai clicar nesse lugar onde está escrito região. Quando você clicar onde está escrito região, gente, vai aparecer o seguinte. Olhe bem. Tá vendo que apareceu? Casos confirmados por região. Tá vendo como é útil aprender a lidar com essa ferramenta tecnológica? Tá vendo que ela não foi feita somente para jogar, para brincar? Tá vendo? Que tem que saber manusear. Então aí, ó, observe que no Sudeste é o local que tem maior ou menor casos confirmados de coronavírus. Será que é o Sudeste? Ou será que é o Norte?
Pensem. Então, é um questionamento que eu posso fazer quando voltar num exercício, numa atividade. Eu posso pedir para que você escreva em ordem crescente ou ordem decrescente as regiões do Brasil com os casos confirmados de coronavírus. Eu posso pedir que vocês calculem a porcentagem de cada caso desse em cada região. Eu posso também pedir que vocês me... Por que será que na região norte é a terceira colocada em casos de contaminação? Por que será? Né? Então, qual é a região, no caso, que nos cabe? Nós somos aqui da Bahia, Salvador. Estamos em que região? Sudeste, Nordeste, Norte, Sul ou Centro-Oeste? Ó a geografia com matemática, ó a localização. Eu mesmo, se eu vou me localizar, eu posso dizer o quê? Eu moro na América, estou localizada na América do Sul, no Brasil, no estado da Bahia, na região Nordeste, no estado da Bahia, no município de Salvador, no bairro do Palmiúdo, na rua 20 de agosto. Então, essa localização fictícia que eu dei, que é minha, que não é real, é claro, só é real que eu sou Brasil, moro na Bahia, moro em Salvador e na América do Sul. Meu bairro não é esse, nem tampouco minha rua. Porém, essa é uma localização, certo? Você pode localizar no mapa. Nós não temos o Google Maps? Tá. É isso, para isso que serve. Para se localizar, fazer essa localização. Então, aí, com esses dados que vocês estão vendo aí, vocês vão passar para o próximo slide, que vocês vão ver e vão fazer a tabela. Nessa tabela aí, ó, vocês vão contar que nós temos data 1, Sudeste 2, Nordeste 3, Sul 4, Centro-Oeste 5, Norte 6. Nós vamos ter 6 colunas. As linhas, como eu já falei a vocês, coloca na faixa de 30, porque a gente não sabe quando é que nós vamos retornar à escola, certo? Então, essas serão as colunas. Ah, Pro, mas tá colorida aí no da senhora. No meu caderno também vou fazer colorido? Não, meu amor, não precisa. Aí eu vou ter colorido para ficar bonitinho, somente. Aí, vocês vão colocar qual é a data. Na minha data, que eu comecei a fazer, foi no dia 23/4/2020. Eu já mandei vocês fazerem esse trabalho há muito tempo, desde que começou o blog. Quem já começou há muito tempo, coloca a data desde quando começou. Quem não começou ainda, começa agora. Na região Sudeste, qual o valor? 24.100. Na Nordeste, 12.000. No Sul, 3.100. Centro-Oeste, 1.700. E no Norte, 4.900 habitantes. Então, vamos lá. Continuando. Quais os conteúdos matemáticos podemos trabalhar a partir desses dados? Então, vamos lá. Número de casos por unidade federativa. Identificar qual a unidade está tendo o maior número de casos. Calcular a diferença de casos de uma unidade federativa para outra. Projetar a probabilidade de avanço dos casos na unidade federativa. Escrever em ordem crescente ou decrescente os números de casos. Então, gente, eu estou dizendo isso a vocês para quê? Será para que eu quero saber isso? Porque todo mundo gosta de saber por que está fazendo uma coisa. Você só faz algo, aquilo que você sabe por que está fazendo. Aí você tem prazer em fazer. Uma criança, quando ela toma uma surra sem saber por que está apanhando, ela se revolta. Mas quando ela sabe por que ela apanhou, ela cria consciência de que não deve fazer o errado. Ela procura compreender e entender o que ela fez. Então, o aluno também, ele precisa saber por que ele está estudando.
ele precisa saber por que aquele assunto é importante. Então, vocês precisam saber que eu não estou passando para vocês terem o trabalho de ficar em casa todo dia anotando o diário do Covid para não fazer nada, sem objetivo nenhum. Não vou calcular nada, não vou aprender nada com isso. Para que essa professora está inventando isso? Não. Todo esse conteúdo de matemática nós vamos trabalhar lá. E também procurar pensar, tentar analisar esses dados desses gráficos. E é claro que a solução, com certeza, já na época quando nós retornarmos, pode já estar ter sido encontrada. Mas a gente também pode citar e fazer alguns debates, algumas discussões. Operações com números racionais, calcular o valor de porcentagem de óbitos com base no número de casos confirmados. Gente, vocês estão vendo aí, esse assunto de porcentagem é um assunto que nós damos lá, números racionais, nós damos com porcentagem, números decimais, nós damos no 6º ano. Não de uma forma como no 7º ano trabalha, mas no 6º ano já se trabalha esse conteúdo. O que é que acontece? Ao invés de nós trabalharmos esse conteúdo com um número fictício, o que é fictício? É aquele número que não existe. É um dado que não existe, é um dado que a gente inventa, que a gente supõe, certo? Que a gente pega no livro, que o autor do livro criou. Então é bem melhor nós trabalharmos com um dado que nós estamos vivenciando do que um dado fictício. Calcular a porcentagem de casos confirmados com base no número de habitantes por unidade federativa. Escrever em forma de fração centesimal o valor expresso na forma de porcentagem. Simplificação de fração, resolução de problemas, analisar os gráficos. Então, esse conteúdo todo vai ser um conteúdo contextualizado, vivenciado. Uma coisa que eu quero até deixar importante aqui para dizer a vocês é a questão, aqui agora que nós estamos vendo o mapa, né? A questão dos estados que estão apresentando grandes casos de coronavírus. Então, um dos locais é São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, o Ceará e Amazonas, Pernambuco. O que acontece, gente? São Paulo é uma região praticamente industrial de um grande comércio, Sampa, né? Uma grande movimentação, uma grande quantidade de habitantes e uma movimentação extrema. Aí, a disseminação do vírus é maior. O Rio de Janeiro, favela demais. Muita favela. Saneamento básico, praticamente, quase nenhum. Não posso afirmar porque não moro lá, mas as coisas que nós sabemos, não é? Então, isso tudo possibilita o quê? O contágio. Então, aumenta mais ainda. Quando nós pegamos a questão do Ceará, do Amazonas, nós vamos ver o quê? O Ceará e Amazonas, pela uma pesquisa que eu fiz, um levantamento, nós sabemos que o Brasil, ele foi colonizado, né? Os europeus, os portugueses chegaram aqui, né? Vieram e trouxeram com eles os negros, mas aqui chegaram e encontraram quem? Os índios. E o local onde eles chegaram e que tinha uma grande resistência e uma grande quantidade de aldeias indígenas, né, que a formação veio mais com essa origem, né, foi Ceará, que eu já estive até lá e posso falar isso por apropriação, porque eu estive lá e conversei com algumas pessoas. Amazonas não. E no Amazonas, que pelos que eu li, grande quantidade de tribos indígenas. Então, além de ter esses indígenas, que nós sabemos que já têm da própria natureza uma baixa resistência, devido ao passado, teve a miscigenação, né? E a questão que juntou-se os europeus com os negros e os indígenas, e aí juntou todo mundo, fez com que, com a reconstrução, né? O Brasil deixou de ser colônia, aí já entra história, passou a ser independente, e foi se construindo, mas mesmo assim essa população ficou lá.
Geração em geração, geração em geração. O Ceará eu não digo nem tanto, mas o Amazonas, o que acontece? Está sendo o primeiro local, foi o primeiro local praticamente que nós estamos, está aparecendo aí no Jornal Nacional do colapso, né? Que os hospitais não estão dando mais conta. Então é por isso que aconteceu o quê? O modelo matemático, e é por isso que teve que ter o isolamento social. Porque cada local, cada localidade é uma localidade. Cada localidade tem o seu sistema, tem o seu modo de viver, tem os seus costumes, tem a sua cultura. Então, se você deixa cada local, tem sua especificidade, então se você deixa, não toma uma atitude padrão para conter, com base no modelo matemático, você vai perder todo o controle. E o nosso sistema, que é o sistema do SUS, ele não atende somente, gente, ao coronavírus. Acreditem nisso. Então, as pessoas que chegam no hospital não chegam somente de coronavírus. Chegam gente que sofreu um acidente de carro, chegam gente que teve um derrame cerebral, chega gente que teve um infarto, chega gente que tem problema de diabetes, chega gente de tudo quanto é tipo e que precisa ficar internado, precisa fazer uma cirurgia, precisa de um respirador, precisa de uma UTI. E determinados estados não têm esse suporte de tanto hospital assim, de tanto leito, de tanta UTI, de tanto respirador, de tantos EPIs. Então, por isso que o modelo matemático mostrou que se não houvesse o isolamento social, por enquanto, a curva tende a crescer, como está crescendo dia após dia. Por isso eu digo a vocês aqui nessa aula, minha gente, vamos ficar em casa, vamos ter cuidado, cada um cuidando de si e cuidando do mundo e cuidando de todos e cuidando da nossa família. Se vai à rua, vá se ter necessidade. Lave as mãos direito, faça a higiene, troque de roupa se for à rua. Por quê? Para que você não faça com que o sistema de saúde fique sobrecarregado. Como vocês estão vendo aí nesse mapa. Sem essa condição. Ainda mais que tem pessoas que têm determinado tipo de predisposição e outros não. Então, vamos procurar evitar. Então, aqui você vê nesse gráfico aqui agora o avanço diário dos registros no Brasil. Então, aí é que é o modelo matemático. Vocês estão vendo aí a curva, tá vendo? A curva veio, ó, lá crescendo e já está lá nos 45. Então, é o aumento dos números de casos confirmados. Da mesma forma que embaixo, de branco, com o negócio vermelho que está circulando, vocês estão vendo os óbitos. Os óbitos não estão em forma de curva, está no gráfico de colunas, mas está crescendo, principalmente no Ceará. Ontem deu no Jornal Nacional que houve um aumento absurdo dos casos das mortes no Ceará. Então, se quem quiser acompanhar, só é acessar o Jornal Nacional no YouTube e vai acompanhar essa questão da evolução do coronavírus lá no Ceará e no Amazonas também. Certo? Inclusive, teve uma reportagem do que eu acabei de falar sobre as outras doenças, né? Foi que uma família, uma filha, estava desesperada, chorando com a mãe que estava morta dentro de casa, que morreu de câncer, que também é uma outra doença que também precisa de hospital, precisa de UTI, precisa de leito, não é? Morreu em casa e os órgãos que fazem a averiguação de óbitos não tinham chegado até aquele presente momento. Por quê? Porque as casas funerárias não estão dando conta, gente. Porque os cemitérios não estão dando conta. E porque esses órgãos de averiguação de mortes, de óbitos, não estão dando conta. Passou, foi claro. Acompanhe o Jornal Nacional porque é importante. Isso é cultura, isso é conhecimento, isso é saber. Esse coronavírus vai ficar na história. Assim como o Ebola, assim como outras pandemias que teve por aí, que ficaram na história.
Então, vamos estudar, vamos assistir o Jornal Nacional, porque isso é muito importante. Acompanhar as notícias, ficar informado. Então, a família estava lá desesperada, aguardando o carro vir buscar. E assim, muitos mais. Uma criança de 12 anos morreu. Então, já está se vendo o quê? É só o idoso que está morrendo? Não, a criança também. Então, para encerrar nossa aula, nossa videoaula de hoje, eu estou aqui. Coronavírus. Galera, vamos buscar condições para justificar a pandemia do Covid-19. Então, eu vou fazer algumas premissas. Né? Eu vou deixar a minha premissa para começar, para poder estimular vocês a pensarem. Vamos pensar em premissas. Premissa, gente, é uma afirmação, uma preposição onde você estabelece uma condição e uma consequência juntas, interligadas, de forma que você ou outro possa dizer se é verdadeiro, se procede, se não procede, se é falso, e que solução, que justificativa você daria para isso. Então, eu estou estimulando vocês a formularem as suas premissas e postarem lá nos comentários, certo? Além de fazer a questão do diário, certo? A minha primeira premissa é o se. Vou fazer a língua portuguesa. O se é uma conjunção de condição. Então, e o então é uma conjunção de consequência. Então, eu tenho aqui, se a quarentena não é realmente necessária no combate ao Covid-19, então, voltar ao convívio social é a melhor solução no combate à pandemia. Isso é o que eu estou dizendo. É verdade? É mentira? Verdadeiro ou falso? Vamos pensar, vamos dialogar, vamos discutir. Se a falta de saneamento básico, água potável para a população carente, então a probabilidade de aumento dos casos do Covid-19 é maior. Isso é verdade? Ou isso é mentira? Verdadeiro ou falso? Vamos discutir? Vamos pensar? Conversem com os pais de vocês, com os amigos. Amigos que eu falo, amigo nem pode porque você não pode ir para a rua, mas com o pai, com a mãe, com alguém que você esteja em casa. Não, pode sim, no WhatsApp, no Facebook, no blog. Vamos discutir? Vamos lá. Então, encerrando aqui a nossa aula de hoje, um beijo. Estou com muita saudade de vocês, mas quero que vocês participem das nossas aulas e convidem mais gente para participar, mais colegas de vocês para participar, certo? Estou aqui esperando por vocês. Um beijo. Tchau.